tema da minha mensagem hoje é o dia do descanso, Romanos 14, 5. Você pode acompanhar comigo? Para entender o contexto, vamos ler o anterior aí também, para ficar mais fácil. Verso 2. Verso 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Daí o verso 5 entra propriamente na mensagem de hoje. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua mente, em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Lembrando que nas últimas semanas eu falei a respeito de estar reunido em uma congregação, em uma comunidade local, ter pensamentos diferentes, mas mesmo assim andar unido. E como que nós fazemos isso? É quando nós pensamos diferente naquilo que não é essencial. É o que Paulo começa a explicar aqui em Romanos 14. Algumas coisas que não há como abrir mão, mas há certas coisas que sim, podemos pensar diferente. Podemos morrer pensando diferente. A maioria das coisas é possível sim fazermos uma forcinha ali para andar juntos como igreja, para andar juntos como família, para andar juntos como um casal. O problema aqui dos cristãos de Roma é que eles estavam definindo uma pessoa cristã com base naquilo que ela comia. Não era com base no teor do caráter, mas era com base no tipo de comida que a pessoa tinha. Se a pessoa comia carne, mais especificamente carne de porco, eles diziam, esse não é um bom crente. Não sei nem se é crente. Quem é crente de verdade é vegano, vegetariano, come só legumes. Então eles faziam essa divisão. E Paulo vem, capítulo 14, justamente explicar. Não é comida e bebida que define quem é cristão e quem não é. Da mesma forma, você pode ver que hoje nós vemos que há muitas denominações que elas quase colocam uma caixinha que você precisa se encaixar dentro daquele quadradinho ali, senão você não é crente. Na onde já se viu crente que não ora 3 horas da manhã? Que não acorda 3 da manhã para orar? Hein? Você não faz isso, não? Nem eu. Mas quem diz que precisa ser às 3? Não pode ser às 6, a hora que você levanta? Às 7? Não pode ser na hora que você tem um espaço vago na hora do almoço? Não pode ser à noite? O que a Bíblia diz é que temos que orar. Então eles vão fazendo essas caixinhas que, olha, se você não subir ao monte nos dias de sexta, você não é um crente verdadeiro. Mas o mesmo Jesus que se manifestou no monte é o mesmo Jesus que se manifestou no quarto. Daí eles colocam alguns pressupostos dizendo que, olha, para você de fato passar no crivo da igreja, você precisa cumprir determinados rituais. Sendo que nós não vemos esse tipo de determinação aqui na Escritura. Olha, em Lucas capítulo 9, verso 49, põe ele, por favor, Vinícius. Lucas 9, 49, o Evangelho vai dizer assim. Falou João e disse, aqui o apóstolo João está reclamando com Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos. Olha o zelo de João. Rapaz, tinha um cara expulsando demônios, só que ele não anda com a gente não. Foi no nome do Senhor, mas ele não anda conosco. Então ele reclama. Vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, porque quem não é contra vós, é por vós. Consegue ver que os discípulos, eles também tinham esse pensamento? Calma aí, mestre. Ele não se encaixa no nosso clubinho. Ele não faz parte da nossa congregação. Ele talvez fale um pouco diferente da gente. Por isso que nós o proibimos de expelir demônios no seu nome. E o que Jesus diz? Rapaz, para com isso. Se ele não está espalhando, ele está juntando. Se ele não é contra nós, na verdade está sendo ao nosso favor. Os discípulos também tinham esse problema, achavam que, olha, você precisa de fato passar por todo esse crivo aqui para você ser de fato considerado como cristão. E Jesus vem explicar que não é. O que importa é o expulsar o demônio. A forma que vai ser, não importa. O que importa é você ir lá, orar em nome de Jesus, a pessoa se liberta. Porque dependendo da igreja que você for, do segmento que você for, você vai ver que pessoas expulsam demônios de forma diferente. Sempre com oração. Vai em um reformado presbiteriano.
Se deixar, acho que nem abre a boca, né? E põe a mão na cabeça da pessoa assim. Pronto. No máximo, né? Sai em nome de Jesus. Vai na igreja, penteca. Meu Deus e meu Pai, eis que te digo, hoje o inferno vai cair. Não vai ficar um de pé, seu capiroto. E fica ali, né? Da onde você veio? Qual o seu nome? A questão é, saiu? Glória a Deus. Isso é o mais importante, independentemente da forma. Uma das marcas do cristão genuíno não é nem tanto a forma que ele fala, o evangeliquez que ele usa, mas sabe o que é? É o teor do seu caráter. É como ele, de fato, representa o Deus ao qual ele serve. É se ele não é uma pedra de tropeço para as demais pessoas. Isso é ser cristão. É você representar a Deus aonde você for. É você não se envergonhar do Evangelho, mas também é você não ser uma vergonha para o Evangelho. Que muitas pessoas são assim, elas dizem, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Mas será que de fato você também não é uma vergonha para o Evangelho com o seu palavreado, com o seu comportamento, com as roupas que você usa, com as amizades que você tem, com o palavreado que você tem? Em 1 João 3,9, João vai dizer, olha, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Isso aqui é um sinal de um crente verdadeiro. Eu não estou dizendo que às vezes ele não pode escorregar e pecar. Acontece, infelizmente. Mas aquele que é nascido de Deus, João diz, este daí não permanece na prática do pecado. Essas são, sim, de fato, características de um cristão genuíno. Em João, 1 João 3,14, o apóstolo também vai dizer assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, não permanece. Aquele que não ama, permanece na morte. Olha que interessante, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos. Ou seja, um adjetivo, uma característica, melhor dizendo, de alguém que de fato é um cristão genuíno, é que ele ama, mesmo às vezes você tem que fazer uma força danada para amar, principalmente quando é o próximo. O distante é fácil, principalmente o próximo. E no verso 4 aqui nós vemos que Paulo ele diz assim, olha, quem és tu que julga o servo alheio? É claro, ele não está falando em relação a pecado, que nós não podemos julgar o pecado do outro. Aqui, lembrando o contexto, ele estava falando de comida, e agora ele começa a falar sobre dias que as pessoas guardavam. Porque esse papinho aí de, olha, não julgueis, você sabe, é só balela para a pessoa pecar em paz. Nós estávamos aqui no final do culto, acho que semana passada, ou retrasado, daí passou um rapaz ali na porta. E citou um versículo, mas nossa, certinho, com todo vírgula, respiração. E o cara parecia um darilho de rua, né? Eu falei, rapaz, você tá bom de Bíblia aí mesmo, hein? Mas tem que estar firme com Deus também. Está firme também com Deus? Não. Daí você não tem o direito de me julgar a respeito disso. Porque daí ele começou a se entregar. Eu não falei nada, eu tô quieto. Ele, porque você pode olhar para mim e pensar assim, não passa de um nóia que só decorou a Bíblia. Eu não falei nada, quem diz é você. Você que está se entregando aí. Você pode dizer assim, não passa de um nóia. Eu falei, amigão, não estou dizendo nada. Mas quem me julga é só Deus, só Ele pode me julgar. Eu falei, está enganado. E eu posso. E eu vou fazer. E eu faço. Esse papinho aí de não julgueis, aqui com a gente não cola. Devemos julgar todas as coisas. O seu problema é que você pega apenas esse primeiro versículo de Mateus 7 e esquece do restante. Então nós temos o dever de julgar sim. E é isso que Paulo vai dar continuidade, vai explicar aqui também. Mas eu quero passar apenas 2 princípios. Põe ali o primeiro, por favor, Vinícius. O primeiro princípio, o dia do Senhor. Olha que interessante o verso 6. Verso 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. A primeira objeção que nós temos lendo esse texto aqui é a seguinte. Paulo está escrevendo a respeito do sábado, que talvez isso aí fica na sua mente durante muito tempo. Será que a gente não está a vida inteira na igreja e vamos para o inferno porque a gente cultuava a Deus no domingo e não no sábado? E os adventistas estavam certos e nós não? Você pode pensar que ele está falando do sábado, mas não está. Do sábado semanal, eu vou explicar o que ele quer dizer. Paulo aqui, se você lembrar do contexto, ele está falando das coisas indiferentes. Ou seja, das coisas que não há problema pensarmos diferente. E o sábado não é algo indiferente. O sábado está lá no mandamento, lá nos 10 mandamentos. O sábado ele faz parte da lei moral. O que é a lei moral? É aquela lei que não passa. A lei cerimonial era diferente.
A lei cerimonial, lembra os ritos que o judeu tinha? Sobre matar os cordeiros, sobre a forma de se comportar, sobre a roupa se vestir. Todos esses ritos que eles tinham, até a forma de adorar a Deus, fazia parte da lei cerimonial. Essa lei cerimonial, ela era apenas para os judeus no Antigo Testamento. Agora, a lei moral, ela permanece, ela não passa. E qual é essa lei moral? São os mandamentos. E o sábado está justamente lá nos 10 mandamentos. Não podemos dizer, então, que o sábado passou. Convenhamos, por que você não mata hoje? Por que você não rouba? Por que você não adultera? É porque é um mandamento, não matarás, não roubarás, não furtarás. E esses mesmos mandamentos aí, essa mesma pedra onde estão esses mandamentos, está também o mandamento do sábado. Guardarás o sábado. Pastor, então a gente está errado e os adventistas estão certos? Eu vou explicar. A Escritura vai mostrar que, de fato, no primeiro século, houve uma mudança na igreja primitiva, onde as pessoas, os judeus, estavam acostumados sempre a guardar o sábado, e você vê ali em Atos uma mudança. Parece que de fato Deus revelou de uma forma sobrenatural a eles que eles tiveram entendimento. Não, a partir de agora é o domingo. Com base no que nós dizemos isso? Em Atos capítulo 20, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, primeiro dia da semana é que dia? Domingo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Olha que interessante, no primeiro dia da semana que eles estavam reunidos para adorar o Senhor. Apocalipse vai falar sobre o dia do Senhor, e a referência que Apocalipse faz sobre o dia do Senhor também é o domingo. No primeiro dia da semana, coloquei o mesmo? Será que eu coloquei errado? Põe para frente aí, Vinícius, por favor. Ah, não, pode voltar. Ui, eu coloquei mesmo, igual, hein? Pior que foi eu que errei, não tem ninguém para jogar culpa, né? Errei. Mas ali em Apocalipse vai falar sobre João ter tido uma revelação de Deus no dia do Senhor. E o dia do Senhor, a referência também é domingo. Há documentos dos 3 primeiros séculos da igreja mostrando que de fato alguns guardavam o sábado, outros guardavam o domingo, é um exemplo que nós vemos ali em Atos, e outros guardavam os 2 dias, simplesmente guardavam os 2. Eu sei que os adventistas eles vão dizer que foi Constantino que mudou esse costume do sábado para o domingo no século IV, só que não foi. Antes, já havia essa prática livre, o que Constantino fez, ele veio e regulamentou a questão do domingo. Apenas isso, porque Constantino, através da sua pseudo-conversão, disse que domingo era o dia do Senhor. Convenhamos, um judeu ele não ia mudar isso por natureza, do domingo, do sábado para o domingo. Mas parecia que, de fato, os apóstolos ali entenderam que não precisava ser mais um sábado. Porque também existe um paralelo. Como assim, pastor? A primeira criação, Deus faz o mundo em 6 dias e descansa no 7º. A primeira criação, onde ele faz quem? Adão, o primeiro representante da humanidade, o nosso representante. Adão peca. Aí então diz a Escritura que Deus faz o segundo Adão, como nós já estudamos aqui em Romanos. Esse segundo Adão, Jesus Cristo, ele faz, Cristo morre e ele ressurge no domingo. E por conta disso, os cristãos ele também guardavam o domingo e não o sábado. Você vai ver muitos teólogos reformados dizerem que, olha, apenas algumas dessas passagens das quais eu citei é o suficiente para provar que o sábado virou domingo. E eu falo para vocês, não prova. Mesmo nós sendo cristãos reformados, para mim eu tenho que isso não prova. Por quê? Se nós mudamos o dia de quarta, vamos fazer o seguinte, olha, vamos mudar o culto de quarta para quinta. A gente pode falar que a quinta virou quarta? Não, a quinta continua sendo quinta, a quarta continua sendo quarta. O único motivo de Paulo fazer essa menção aqui, seja justamente porque as pessoas estavam tendo dúvida sobre qual dia guardar. E então Paulo vem explicar. Ele diz que, olha, vocês precisam ter isto bem definido na mente de vocês. Nós acreditamos que, de fato, se você guarda o sábado, o domingo, a segunda ou a terça, não importa. Mas, biblicamente, nós vemos que é mandamento você tirar um dia da semana para descanso. Este princípio do sábado, que a palavra sábado significa descanso. Deus ele fez em 6 dias e descansou no 7º. Não que Deus estava cansado por conta da obra, porque Deus não precisa descansar. Mas o mandamento que ele deixa para mim e para você é esse, olha, vocês precisam ter pelo menos um dia da semana para descanso. Qual vai ser? Fica a critério de vocês. É o que ele diz aqui, cada um tem opinião bem definida em sua mente.
O meu é segunda. O seu pode ser domingo? Pode ser na quarta? Porque o descanso também está relacionado com o culto a Deus. E nós entendemos que, de fato, quando você quebra esse princípio de trabalhar todos os dias, você está pecando. Você precisa, pelo menos um dia da semana, descansar. Pastor, mas esse descanso significa que eu tenho que ficar o dia inteiro no sofá? Isso aí já é outro problema, né? Porque tem alguns puritanos que dizem que, olha, você não pode nem arrumar a porta que caiu da sua casa, lá do armário da sua esposa. Não pode. Eu creio que eles estão sendo radicais demais. Mas uma coisa é fato. Você precisa guardar um dia da semana para descanso. E nesse dia, cultuar a Deus também. Então, nós desafiamos você. Por seu bem e pelo fato de ser mandamento. Porque você sabe, hoje em dia, a maioria que é tudo jovem, você pode trabalhar de montão. A princípio, você não sente. Só que vai chegar a idade. 200, 40, 50, 60, bico de papagaio, bursite, sinusite. As coisas acontecem. Daí será que não é porque nós trabalhamos demais? E além de pecarmos por não tirarmos um dia de folga, também acabamos com a nossa saúde. Então você precisa deixar um dia da semana para você cultuar a Deus e nesse dia também ter descanso. E o segundo, faça o que fizer, mas faça para a glória de Deus. Alguns vão dizer que Paulo ele não estava pensando especificamente no dia de sábado, no dia semanal. Pastor, se Paulo não estava pensando no dia semanal ali do sábado, Paulo estaria pensando no que então? Gálatas 4 e Colossenses 2 fica mais fácil a gente entender. Põe ali, por favor. Gálatas 4:10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, vocês ficam preocupados aí com dias. Ele não diz o dia de sábado no singular, mas no plural. Guardais dias, meses, tempos e anos. Colossenses 2:16. Ninguém, pois, vos julgue por causa comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, de novo no plural. Aqui o que a maioria dos teólogos entendem é que Paulo não está falando do sábado semanal depois da sexta, mas dos sábados festivos que o povo tinha. Porque você lembra, eles tinham as suas festividades, os seus jejuns, e tinham os seus sábados. E então, esses sábados eles foram introduzidos como algo obrigatório na igreja. E alguns vão dizer que é justamente desses sábados que Paulo está dizendo. E se a gente parar para analisar, no nosso contexto, ainda há certos dias santos. Como assim? Não para nós, né? Mas Sexta-feira Santa, o catolicismo guarda esse dia. Sexta-feira Santa eles não comem carne, né? Come o ano inteiro, faz besteira o ano inteiro, mas naquele dia não pode fazer errado. Mas você percebeu? O catolicismo, por mais que nós não acreditamos que eles estão corretos em relação à doutrina, mas eles também seguem a Bíblia. E eles guardam alguns dias específicos. Pastor, mas a gente não guarda nenhum. E o Natal? O Natal para a gente não é um dia também atípico? Ou para você Natal é como um dia qualquer? Existe sim alguns dias, até para nós, que são alguns dias específicos. Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. 1º de novembro é, né? Dia do seu marido. Dos homens da igreja. Dia de Todos os Santos, 1º de novembro. O catolicismo guarda. Martim Lutero, ele sabendo disso, ele vai dia 31 de outubro, um dia antes, e prega as suas teses na porta da capela do castelo de Wittenberg, porque ele sabia, amanhã vai estar lotado, mais pessoas verão o que eu escrevi. Mas, de fato, não há nada na Escritura que regulamente esses dias. Há pessoas que dizem que são dias mais importantes. Há pessoas que dizem que todos os dias são iguais. E é justamente o que Paulo está dizendo. Olha, se o outro acha que há dias que são mais importantes, que ele o guarde, assim o faça. Agora, se o outro acha que todos os dias são iguais, que para ele todo dia é segunda ou todo dia é domingo, também isso não é motivo para briga. Isso daqui é algo que nós podemos pensar diferente. Agora, nós não precisamos ir para extremos. Olha para você ver um exemplo, já estou encerrando. Lembra talvez já bateu lá na porta da sua casa, testemunho de Jeová. Já bateu, né? Certeza. Lá na porta da sua casa. Os testemunhos de Jeová, eles dizem que nós não devemos celebrar o Natal. Por quê? Porque a data não é correta. Não é 25 de dezembro que Jesus nasceu. Pastor, eles estão certos? Estão. Nesta questão, não temos como afirmar empiricamente que de fato Jesus nasceu dia 25. É mais provável que seja ali para junho e julho. Mas e daí? Nós não podemos então comemorar que de fato
um dia o nosso Salvador e Redentor nasceu e tirar um dia específico para celebrar o nascimento dele? Claro que podemos. Nós fazemos isso a todo tempo. Imagina que, eu não sei se alguém que faz, é difícil, né? Alguém que faça aniversário dia 29 de fevereiro. Meu filho do meio quase, dia 27. Imagina, o cara nasce dia 29 de fevereiro, ano bissexto. Ele vai fazer aniversário quando? De 4 em 4 anos? Ele vai ter que escolher. Olha, no ano que eu não tiver aniversário, eu comemoro no dia 28, ou eu comemoro no dia 1º. Agora, o dia que ele vai escolher, tanto faz. O que importa é comemorar, lembrar, celebrar aquilo ali. E é exatamente o que Paulo está dizendo. O Testemunho de Jeová ainda vai mais longe. Eles não comemoram o aniversário. Você sabia que não comemoram aniversário? Que triste, hein? Eu não comemorei esse ano por causa da pandemia. Jesus amado. Estou com aniversário. O ano que vem eu vou fazer 35 outra vez. Não vou contar. Esse ano perdido, não dá para contar esse ano. Mas olha, eles não comemoram o aniversário. E um dos motivos que eles dizem é porque na Escritura, quando cita o dia natalício de alguém, a maioria das vezes está associado à desgraça. Um exemplo disso é João Batista. Lembra no dia natalício de Herodes, aniversário, o rei chapa o coco. O que acontece com João Batista? Perde a cabeça. Ó, tá vendo? Ó, só desgraça aniversário. Eu sei que vai para sua desgraça, deixa eu comemorar o meu aqui, gente. Não há problema nenhum. Como que Paulo lida com essa situação? É o que ele responde aqui no verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. É isso que Paulo diz, olha, o fulano diz que tem que guardar, que tem que ser o domingo. Se ele guarda o domingo, que assim o seja. Se você acha que é o sábado, faça para o Senhor. No meu caso é a segunda, que assim seja para Deus. Se é a quarta, faça o jeito que você achar melhor. Quando Paulo diz aqui depois, no verso 10, quando ele vai dizer assim, olha, tu porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu. É claro que julgar aqui é no sentido de condenar, né? Não condene o seu irmão por um pensamento diferente do seu em algo que não é essencial. Nisso daqui sim, a liberdade. Agora, os adventistas, eles juram de pé junto que de fato temos que guardar o sábado a qualquer custo. Se de fato tivéssemos que guardar a qualquer custo, você acha que Paulo diria isso aqui? Olha, cada um tenha bem definido aí na sua própria mente o que você acha. Não, ele diria, tem que ser esse dia. Não há outra opção. Em relação ao roubo, o que a Escritura diz? Olha, uns dizem que pode roubar, outros dizem que não pode, cada um tem bem definido na sua mente. É isso? Não, não é não. Em relação ao adultério, uns dizem que sim, outros dizem que não. Imagina, se Paulo deixasse a nosso critério essas coisas. Você vai ver que há determinadas situações onde a Bíblia é clara. Agora que não. Paulo diz, olha, tenha bem definido aí na sua mente. É interessante que Paulo não deu opinião sobre qual é o dia. Paulo, qual é o dia, sábado ou domingo? Ele não dá opinião. Pastor, qual que é a sua? Se Paulo não deu, você acha que eu vou dar? Não vou. Vou seguir o exemplo dele. Nesses assuntos que não são essenciais, é necessário que nós venhamos a agir de acordo com a nossa consciência, jamais contra a consciência. Mas é claro, para que nós venhamos a agir de forma correta com a nossa consciência, é necessário alimentar a consciência de coisas corretas, porque a nossa consciência erra. Ou você acha que não? Senão você pensa, o pastor disse lá que qualquer coisa eu haja de acordo com a minha consciência. Não, não é qualquer coisa. Naquilo que não for claro. Se tem um mandamento, esqueça a sua consciência. Agora, é necessário que você também venha nutrir a sua consciência para que você venha aprender. E exercitar a sua consciência a melhorar a cada dia. Um exemplo é o seguinte, põe ali Atos, por favor. Já estou no finzinho. Atos 26. Olha o que Paulo diz a respeito dele no passado. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Lembra como que Paulo era antes da conversão? Ele entrava nas igrejas, arrancava o pessoal pelo pescoço para levar para ser julgado, para ser morto. E ele fazia isso com a consciência limpa, dizendo, eu estou fazendo o que é correto. Era correto o que ele fazia? Não era. Você consegue ver que a nossa consciência ela pode nos enganar e a importância de nós alimentarmos a nossa consciência de coisas corretas para que ela também possa ser transformada. Quantas coisas nós fazíamos de errado. E hoje em dia nós lembramos, puxa, eu não acredito que eu fazia aquilo. Eu fazia achando que era verdade. Mas, irmão, eu já atravessei a passarela de Aparecida de joelho. De joelho. Acreditando que eu estava fazendo que era certo. Hoje em dia eu vejo, nossa, que é para ficar de joelho na frente de gesso, gente.
mas eu fazia de coração. É o que Paulo diz. Alimente a consciência para que você venha melhorar a cada dia mais e a sua consciência venha a ser transformada. É só você parar e pensar. Não precisa erguer a mão, né? Quantos daqui já votaram no PT? Só eu levanto. Jesus, 2 vezes. E aí, vamos continuar falando que é correto? Depois de todo o conhecimento que nós temos? Como de certo homem uma vez, né? Se você, até os 30 anos, você nunca foi socialista, você não tem coração. Se você passou dos 30 e continua socialista, você não tem cérebro. Porque é necessário que nós venhamos a crescer no conhecimento. É o que diz a palavra do Senhor, a nossa consciência é totalmente falível. Portanto, em assuntos não centrais, que nós venhamos a ser guiados pela nossa consciência e que a nossa consciência seja cativa à vontade de Deus. E para encerrar, no verso 6 diz assim: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele que faz diferença entre dia e dia, faça, mas faça para o Senhor. Faça o melhor para o Senhor. Se você guarda a sexta, faça para o Senhor. O sábado, guarde para o Senhor. O domingo, faça para o Senhor. Se você lembra do Natal, lembre do Senhor. Não é isso que nós falamos todo final de ano? Olha, final de ano nós costumamos passar aqui no salão, mas Natal, vá lá para a sua família. Mas lembre-se de Jesus Cristo, que nós não sabemos o dia exato que ele nasceu, mas essa é uma ótima oportunidade de evangelizar. Faça, mas faça para o Senhor. E para encerrar, 1 Coríntios 10, 31, Paulo deixa claro, é disso que ele está falando também, ele fala aos coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele está falando de comida, bebida e os dias que se deve guardar. Ele diz, independente do que você faça, faça tudo para a glória do Senhor. Antes de pensar em fazer a sua opinião prevalecer, pense na glória de Deus. Porque às vezes nós queremos entrar em embates, para quê? Para que a nossa opinião venha sair por cima. Paulo diz, olha, antes disso, faça tudo para a glória do Senhor. Depois, nós vamos, na próxima semana, você vai ver que Paulo, ele começa a entrar no assunto de que, olha, quando a minha liberdade, ela fere o irmão. Daí ele diz, mesmo você fazendo o que é correto, você tem que tomar cuidado para você não ser pedra de tropeço para aquele irmão que talvez está chegando agora na igreja, para aquele irmão novo convertido, que nem todos têm a mesma espiritualidade, como eu falei há 2 semanas. Paulo fala sobre o crente forte ou o crente fraco. Daí está aí, o cara acaba de converter, o cara acaba... O João, acho que faz 4 cultos, o João está vindo, né? Imagina, o João vai lá em casa, olha, pastor, vamos almoçar na sua casa. Pode ir. Pastor, vai fazer o quê? Nossa, peguei um frango na macumba ali, mas pensa num bicho gordo. Eu não sei se aguenta comer o negócio. Por conta da consciência. Então nós temos que sim, pensar também na questão do próximo. Se isso aqui escandaliza, porque Paulo vai dizer isso, olha, se comer carne escandaliza o meu irmão, não como carne. Se isso aqui pode levar o irmão a tropeçar, eu não faço. Olha um exemplo bem fuleiro. Em 2007, até hoje, 2007, eu acho que era líder de pequeno grupo só. E eu estava de camiseta regata, só que eu tinha convicção que eu ia ser pastor já. Daí uma irmã veio e falou assim para mim, para quem vai ser pastor, usar camiseta regata, acho que não é de Deus não, hein? Nossa. Nunca mais usei. A gente está em 2020? 13 anos. Tempo, hein? Não errei a conta não, né? 13. Nunca mais usei, gente. Não estou dizendo em praia, né? Praia é diferente. Mas olha para você ver. Pastor, é pecado? Eu acho que não. Se você não for muito forte, né? Se for magrelo, feio igual eu, não tem problema não. Problema, você tem uns bração muito doido assim, imagina essa camiseta regata. Você vai passar a mão no cabelo, que caroço no braço. Pode seduzir os outros, aí não pode. Mas Paulo vai dizer até das coisas que não são pecado em si, mas que por amor ao próximo, nós devemos pensar 2 vezes. Nós devemos parar e imaginar, calma aí, eu sei que se eu fizer isso aqui, perto do Tiago, que é mais maduro, perto da Larissa, os irmãos aqui é tranquilo, mas será que se eu fizer esse negócio aqui perto de uma pessoa que está chegando agora na igreja, ela não vai se escandalizar? Então a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com essas coisas também. Portanto, o que Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam para o Senhor. Ou seja, o vegano que come alface, coma para a glória de Deus. Nós que comemos x-bacon, aleluia,
façamos para a glória do Senhor também, e que nós venhamos a glorificar o Senhor em tudo que nós fizermos, porque em tudo devemos dar graças. Amém, meus irmãos?